A preocupação de que a simplificação de impostos e a redução de burocracia possam reduzir a arrecadação do Estado ou não gerar postos de trabalho é válida, mas não se sustenta quando analisamos políticas bem desenhadas. Na verdade, o ambiente empresarial dinâmico tende a aumentar a base tributária no médio e longo prazo, mesmo com taxas mais baixas. Bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Fernando Teodósio, este canal falamos de negócios, tecnologias e lifestyle, então vamos continuar. Porquê é que devemos facilitar o empreendedorismo não reduzindo as receitas do Estado? Bom, então menos impostos por empresa, mas mais empresas, que é conhecido pelo efeito Laffer adaptado. Se 100 empresas pagam 30% de IRC, mas apenas 10 sobrevivem devido à burocracia, o Estado arrecada 10 vezes 30%. Se facilitar o ambiente, 500 empresas surgem e 100 sobrevivem, mesmo com o IRC reduzido a 15%. O Estado arrecada 100 vezes 15%, que é igual a um valor maior. Portanto, nem sempre redução de impostos é menos encaixe financeiro para o Estado. Exemplo real, a Estónia com o IRC de 20% e 0% para lucros reinvestidos tem arrecadação tributária estável porque atraiu milhares de empresas estrangeiras. Os empregos geram a receita indireta. Cada novo posto de trabalho significa mais IRS, imposto sobre rendimentos, mais IVA no consumo e menos subsídio de desemprego, economia para o Estado. Os dados em Portugal, o setor privado gera 65% do emprego, mas poderia ser maior com menos entraves. O combate à economia informal. Muitos pequenos negócios operam na informalidade por causa da complexidade de se legalizar. Simplificar trâmites traz esses negócios para a economia formal, ampliando a base tributária. Por exemplo, no Brasil, o MEI, microempreendedor individual, formalizou 11 milhões de pessoas desde 2009 e gerou receita antes inexistente. Como evitar que os incentivos fiscais prejudiquem o Estado? Como é que o Estado não sai prejudicado nisso? A condicionalidade dos benefícios, ou seja, oferecer redução de IRC ou isenções apenas se a empresa criar empregos, por exemplo, 2 postos de trabalho em 2 anos, investir em formação ou investigação e desenvolvimento, atuar em setores prioritários, por exemplo, tecnologia, sustentabilidade. Por exemplo, a Espanha oferece a redução de 50% no IRC para startups que reinvestem lucros em inovação. Depois temos o foco em setores de alto valor agregado, incentivar negócios que pagam salários mais altos, gerando mais IRS e consomem menos subsídios estatais. E nos setores estratégicos, tecnologia, energias renováveis, turismo premium, por exemplo. E depois temos os sunset clauses, benefícios temporários em português. Isenções fiscais devem ter um prazo definido, por exemplo, 3 anos, exigindo que as empresas se tornem sustentáveis após esse período, porque aqui não há pão para malucos. Depois, é também muito importante os casos em que o Estado pode perder receita e como mitigar esse problema. As startups que falham, porque não é um problema. As empresas que fecham nos primeiros anos costumam ser pequenas e geram pouca receita tributária, mesmo sem incentivos. O custo social do desemprego e da estagnação económica é maior que a perda fiscal. E qual é a solução para isso? Oferecer apoio técnico, por exemplo, mentoria, para reduzir as taxas de falência. A redução das taxas municipais, compensação, atrai mais empresas, aumenta o valor dos imóveis e o IMI e o consumo local, o IVA. Por exemplo, Lisboa gerou receita recorde com o turismo após simplificar as licenças para o alojamento local. Reformas fiscais para equilibrar receitas. Tributar o que é nocivo, não o produtivo.
aumentar impostos sobre poluição, especulação imobiliária ou monopólios, enquanto se reduz o IRC para pequenas e médias empresas. Por exemplo, a Dinamarca tem altos impostos ambientais, mas o IRC competitivo, por exemplo, 22%, neste caso 22%. Combate à evasão fiscal de grandes empresas. Multinacionais que usam optimização fiscal pagam menos impostos que uma padaria. Focar em fechar brechas legais, por exemplo, offshores, que gera mais receita que pressionar pequenos negócios. Depois, o IVA diferenciado. Reduzir o IVA para setores essenciais, por exemplo, saúde digital, educação, e manter ali cotas padrão para luxos. Por exemplo, em países que deram certo, a Irlanda reduziu o IRC para 12,5%, um dos menores da União Europeia, e tornou-se um hub geral de tecnologia com arrecadação tributária, crescendo 9% ao ano. A Geórgia eliminou 90% das licenças comerciais e viu o PIB crescer 5,3% ao ano, entre 2004 e 2023. O Chile, tributação simplificada para microempresas, aumentou a formalização em 40% numa década. Portanto, a ideia de que reduzir impostos e burocracia prejudica o Estado é um mito, quando as políticas são inteligentes e focadas em crescimento. Países que facilitaram a vida de empreendedores aumentaram a arrecadação para o Estado, porque a economia formal cresce, o desemprego cai, reduzindo os gastos sociais, atrai investimento estrangeiro. Portanto, eu considero que Portugal precisa ousar, em vez de ver empreendedores como fontes de impostos. Deve vê-los como parceiros no investimento. O seguro não é cobrar mais do que dos que tentam criar negócios, mas sim criar um ecossistema onde mais negócios prosperam e com isso todos ganhem, inclusivamente o Estado. O problema é que às vezes as empresas não começam, os empresários e os microempresários não começam, estão na informalidade e o Estado não arrecada. E há muitas pessoas a trabalhar também em subempregos por estas razões. Portanto, muitas vezes mais vale simplificar as coisas. Este vídeo foi feito em contexto de eleições que neste momento existem em Portugal e eu ouço falar em muita coisa que não interessa muito nas campanhas, e há poucos partidos a falar sobre estas coisas, e isto aqui é que iria melhorar Portugal, isto e outras coisas. Este é o meu contributo. Se gostou deste vídeo, clique curtir, gosto, like, subscreva e inscreva ao canal para dar mais autoridade e partilhar, comentar, esteja de acordo, não esteja, acrescentar coisas, e esperem pelo próximo vídeo. Estou grato por terem assistido este vídeo até ao fim e fui.